Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas aqui nesse canal. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de sentimentos e emoções. Então olha só pessoal, há muito tempo lá atrás, muitas vezes o ser humano foi limitado para não expressar as suas emoções, os seus sentimentos. E quando que eu sei que uma emoção vira um sentimento? Quando aquela emoção fica mais tempo dentro de mim, ela vira um sentimento. Pode ser um sentimento ruim, quanto um sentimento bom aí dentro de nós. Mas aqui nós vamos falar dos sentimentos negativos, né? Das nossas emoções que causam um sentimento onde ficamos presos naquilo que, por decorrer de situações, a gente vai somatizando, aumentando, aí vem a outras questões na nossa situação, da nossa psique, que são as doenças psicossomáticas, certo, pessoal? Então, nós como seres humanos, lá atrás, os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós, às vezes até os nossos pais também, né? Quem está vivendo na época de 40, 50, 60 anos aí, eu acredito que foi uma geração muito reprimida das suas emoções, de não poder se expressar para fora. Por quê? Porque a gente não tinha como saber lidar com aquela situação, com aquela emoção, e a gente ficou com aquela emoção presa que vira um sentimento. E aquele sentimento às vezes é um sentimento ruim, né? Que trava na vida do dia a dia da gente. Então o que acontece? O ser humano foi muito reprimido das suas emoções. E naquele sentimento, daquela emoção, ele guarda o que no meio disso, pessoal? Tristeza. O que mais que ele guarda? Às vezes um rancor, eu sinto algo assim que me tira do nível. Mágoa. O que mais? Medo de alguma coisa que está me limitando, porque eu sei que nós temos que ter medo, mas a gente tem que entender o limite desse medo em nós, né, pessoal? Assim como a ansiedade, entender o porquê que está tão acelerado o nosso processo, às vezes, né, em fazer, os nossos pensamentos estão acelerados. Eu estou vivendo sempre, né, no meu pensamento no futuro, mas o meu presente eu deixei de entender. Então são situações que a gente ainda não entendeu dentro de nós. Então, lá no nosso antepassado, teve muita trajetória na questão de, por a gente, né, por nós lá atrás, né, que a gente faz parte de todos os nossos ancestrais também, né, a gente não tem entendido algo e ficou preso. Aí, de repente, aquela emoção, eu queria me expressar, mas não posso me expressar devido à sociedade, que é limitada essa expressão. Também a expressão dentro de casa, antigamente lá, tô falando da parte lá atrás, tá, pessoal? Do homem não chora, homem é forte, né? Isso se via já desde criança. Às vezes o pai falava para o filho, ou a mãe falava para o filho. Então são padrões de comportamentos que foram repetitivos na sociedade, porque sem nenhum conhecimento, do autoconhecimento que não tinha naquela época, era muito robotizado, o ser humano era robotizado. Porque pense, pessoal, um ser humano que não consegue expressar suas emoções, ele não sabe nem que emoção ele está sentindo ali. E aí vem mais emoções, não é só uma. Raiva, rancor, fúria, né? Um sentimento de vazio dentro de si. Então,
foi associado vários e você não sabe como lidar com isso. Por quê? Porque você não aprendeu a entender as suas emoções. E você fica prisioneiro de situações que você não sabe lidar. Por quê? Porque lá antigamente era proibido, mas hoje, pessoal, hoje, a gente tem muito mais embasamento sobre isso, até na neurociência, que nos esclarece muita coisa sobre a nossa mente. Então a gente tem que procurar recursos internos para nos entender aqui. E como? Entendendo o porquê que muitas vezes eu tropeço nessa emoção sempre. Qual que é a emoção que você tropeça aí? Que sentimento que você causou dentro de você numa emoção que te deixa preso? O que que acontece com você? Por que que você não consegue se entender nisso? E aí, muitas vezes a gente procura um cano de escape, e aí, esse cano de escape, uma hora transborda. E aí, o que que acontece nesse transbordar? A gente vai perdendo a nossa identidade, porque nós não entendemos as nossas emoções que viraram em sentimentos, e sentimentos pode ser como? Tanto bom quanto ruim, mas o ruim é que eu posso ter muita raiva dentro de mim. Uma hora essa raiva vai ter que sair para fora. E às vezes, eu sem perceber, eu tô matando alguém com essa raiva. De que jeito, pessoal? Com palavras. A gente mata pelas palavras também. As palavras têm poder, sim. E aí, como é que fica nessa situação? A nossa psique, a nossa mente. Como é que a gente consegue dar clareza a uma emoção que virou um sentimento, que nesse sentimento você não consegue compreender porque você se comporta de determinada maneira, porque esse padrão em você se torna repetitivo. É preciso nos olhar diferenciado aí, nos acolher, nos aceitar, né? Que a gente precisa de ajuda, a nos reeducar, reeduque aqui em primeiro lugar, porque quando você espera muito do outro, é você que tem que fazer a sua parte. O outro é apenas uma contribuição junto com você, mas se você não fazer a sua parte, de entender as suas emoções que viraram sentimentos ruins, você está mergulhado num lamaçal da sua psique, aonde que eu não me compreendo. E agora o que que eu faço? O que devo fazer para me compreender melhor? Para poder compreender o outro também? E aí, pessoal, o que devemos fazer? É nos entender o que está nos limitando. Às vezes a limitação pode ser também o seu ambiente te limita. E aí, que ferramentas você tem para entender isso? Ou conviver com isso, ou sair disso. Tem duas situações aí nessa posição que eu falei do ambiente. Às vezes tem situações que não tem como a gente sair do ambiente. Não tem. A gente sabe que a vida é feita de escolhas, mas às vezes tem coisas que só dependem da gente naquele ambiente. Por exemplo, se você está cuidando de uma pessoa da família que é muito doente essa pessoa, e você está desequilibrado, como que você vai cuidar dessa pessoa? E só tem você para cuidar dessa pessoa. Como é que você vai fazer isso? Porque você precisa de estar equilibrado para você levar o equilíbrio para o outro. Onde o outro não está se entendendo, está doente, precisa da sua ajuda ali para quê? Ajudar no banho, dar um remédio se é necessário, o que mais? Fazer companhia, às vezes aprender a ouvir, às vezes aprender a falar o que é necessário, às vezes não nem falar. Precisa de um equilíbrio mental, uma estrutura mental.
e emocional. Então, se eu estou com as minhas emoções desequilibradas, como que eu vou ajudar esse indivíduo aí nesse ambiente? Agora tem outra situação aí do ambiente, que é um ambiente que você pode querer tomar a decisão de sair desse ambiente. Porque talvez esse ambiente é que mais te deixa doente. E o que tu tem que entender nisso? Que a gente não dá conta de tudo. Que a gente tem as nossas limitações. E que a gente precisa de um ambiente favorável. Sim, sim e sim. Mas aí, se nesse ambiente, né, suponhamos que seja um ambiente que você está num relacionamento, você está indo para um lado, a pessoa quer te levar para o outro, e você está indo por aqui, a pessoa ela não está para a evolução, fica complexo de você ficar nesse ambiente. Por quê? A sua energia está indo aqui, né? E a energia da pessoa que está ali embaixo, ela faz isso aqui para te puxar. Mas aí quando a gente já entende muitas coisas sobre nós, dentro de nós, tudo dentro de nós, a gente tem ferramentas para poder ajudar outros, sim. Mas a gente tem que entender que o outro precisa ser aceitado, ser ajudado, do que do contrário não tem ajuda, é a realidade da vida. Eu só posso ajudar quem aceita ser ajudado. Em primeiro lugar, eu tenho que aceitar eu ser ajudada, para depois fazer a transformação na minha vida, aqui, para depois ver o resto transformado, em paz, em harmonia, porque eu estou numa vibração de paz, de harmonia, de entendimento comigo, eu entendi aquilo, né? Então não significa que eu vou esquecer, que não gerou trauma, que não ficou feridas, mas eu sei como lidar com essa situação hoje. Então, por isso, pessoal, que é necessário reeducar sim a nossa mente. É muito necessário a gente nos avaliar o que está muito me incomodando, o que eu posso fazer, qual que é a ferramenta que eu posso usar. E toda a ferramenta maravilhosa está dentro de nós, como ser humano melhor aqui. É nos olhar, nos entender, nos amar, nos permitir. Muitas vezes passar pela dor para se transformar em amor, em amor, em amor, em amor. Então, tudo isso é uma evolução espiritual dentro de nós, pessoal. É preciso nos olhar sobre isso. E quando eu estou falando aqui para vocês sobre a espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de algo dentro de nós que a gente nasce com essa espiritualidade, com o nosso amor, com o nosso fazer, com a nossa essência. Você já parou para pensar o que você mais gosta de fazer e o porquê você não faz? O que te limita de fazer? Por que umas pessoas, porque pessoas, né, têm sucesso e outras não? Porque pessoas, às vezes, estão vivendo o tempo todo reclamando e não está entendendo o que está acontecendo com ela aqui e aqui dentro dela. Por que será? Gente, isso se torna grave, muito grave mais tarde, porque se você não consegue entender você, quem é que vai te entender aqui? Você é o responsável por você, para fazer melhor para você, para entender melhor situações muitas vezes desagradável, às vezes situações que tu pensa, ai, nem quero pensar nisso. E você não quer, mas você pensa. E tá ali, ó, o tempo todo você processando aquilo, aquela emoção, né, que virou uma situação desagradável. E você ainda tá no embaralho na sua mente. Então é isso aí, pessoal. A gente precisa entender, em primeiro lugar, sobre nós em tudo. E entender que cada coisa tem o seu lugar e que a gente tem que dar prioridade para cada situação. Que a gente precisa nos olhar
dar prioridade para nós, para a nossa saúde mental e emocional, para que a gente tenha uma vida mais leve, para que a gente tenha paz, para que a gente consiga à noite deitar e dormir. Dormir com qualidade de vida é dormir bem, não é ficar acordando, não é ficar com pensamentos acelerados aí, situações que ainda você está remoendo. Então você precisa resolver isso. Se você ainda está preso numa situação, né, desagradável, você precisa entender o porquê e sair dessa situação e entender que a vida é feita para ser leve, não para a gente ficar numa angústia, numa tristeza profunda, num estado onde que fica muito eufórico dentro da gente. Então, isso aí. Então, falar sobre nós é muito importante. Quem quiser, deixa um comentário aí, eu quero saber um pouquinho também sobre vocês. É muito importante a gente trazer uma clareza das nossas emoções, que as nossas emoções, pessoal, foi feita para expressar. Temos que entender o porquê que ela está vindo, que situação que aconteceu, como que foi, como que eu posso me entender hoje como um ser humano, porque às vezes esse ser humano está preso dentro de uma criança ainda que não entendeu, e essa criança está precisando de ajuda lá dentro de você. E você que é o responsável para ajudar essa criança linda e maravilhosa que veio com tanto amor e essência nesse mundo. Beijão e até o próximo vídeo. E você que não se inscreveu, se inscreva, fica à vontade, deixa um like, faça um comentário e envie esse conteúdo para mais pessoas. E aguardo vocês aqui no próximo vídeo, com muito amor à humanidade. Gratidão.